Seja muito bem-vinda a essa aula. A ideia aqui é que a gente trate do marco jurídico da Constituição Federal, principalmente sobre a saúde para frente. Então, incluindo a saúde dentro do blocão de Seguridade Social, é a opção feita, por isso, de a gente começar com o artigo 194. Então, se não tiver expresso no seu edital, não tiver assim nada muito específico, você consegue estudar provavelmente só o bloco saúde, a seção saúde, que é do artigo 196 ao 200. Agora, se no seu edital tiver Seguridade Social e Saúde, você já sabe que precisa estudar do 194 em diante, tá? Como são só 2 artigos, eu acho que vale muito a pena, porque você contextualiza melhor, consegue entender um pouco melhor algumas alternativas, onde a questão não trata exatamente desses 2 artigos, mas o entendimento deles te ajuda a eliminar, enfim, você consegue ter um acerto ali mais provável. Então, a gente vai ver essas partes todas para você fazer um bom trabalho, para você chegar e arrasar dentro dessa disciplina, tá bom? A ideia que você estude, primeiro, reforma sanitária, é pelo seu entendimento, pela construção de um conhecimento que tenha uma certa lógica, e aí a gente vem para a Constituição, e aí você estuda a Lei 80.80.90 e estuda a Lei 8142, junto com o que mais a gente tem sobre conselhos de saúde, aí vai para o Decreto 7508, aí vai para a PNAB, enfim, principalmente esse início, tá? Quando você faz dessa forma um pouco mais lógica, temporalmente falando, a sua ideia de estudo ela vai ficando realmente mais consolidada, logo você erra menos bobagens, porque você decora menos, você realmente consegue entender o processo. Beleza? Então vamos vir aqui comigo, porque eu separei de bloco em bloco para a gente passar por esses conteúdos, iniciando, como eu te disse, acerca do 194 e 195, que faz parte da seção que trata da Seguridade Social, tá? Então, Seguridade Social, tornar seguro, seguro quanto a quem? Então, Seguridade Social protege contra esses riscos sociais, riscos ditos sociais, fome, desemprego e doença. E quando a gente fala doença, a gente engata depois com a seção saúde. Para lembrar, para não esquecer, para fins de prova, que é o que nos interessa, eu quero que você memorize que dentro de Seguridade Social, dentro desse macro tema, a gente vai ter o mnemônico SPA, tá? Então, S de saúde, para ficar na ordem que aparece, tá? S de saúde, P de Previdência Social e A de Assistência Social. Grava o que está dentro da Seguridade Social. Dentro da Seguridade Social, falando em artigo 194, que vamos começar na sequência, ali são 3 componentes. Você grava a sigla SPA, tá? S, saúde, P, Previdência e A de Assistência, tá? Agora, é preciso que a gente faça algumas comparações, né? Primeiro ponto sobre a contribuição, segundo ponto se é ou não universal, né? Porque a gente sabe que a saúde é universal e isso está muito bem enraizado já para nós. Mas, além da saúde, esses 2 componentes, como que a gente faz essa diferenciação para que você não escorregue em nenhuma alternativa da sua prova? Olha só como é que você vai estudar. A saúde, a gente sabe que é universal. Aliás, foi uma grande conquista da Constituição para frente, né? Inclusive, a universalidade é um princípio, certo? Universalidade, um princípio. A gente encontra ele tanto ali na Constituição Federal como em outras. Constituição Federal, mas, vou colocar aqui, Lei 80.80.90, que é a lei que regulamenta o SUS, tudo bem? Aqui na Lei 80.80.90, de fato, a gente encontra ela em forma de princípio dentro do artigo 7º, mas fica mais fácil de você localizar. Alguns princípios que a gente vai ver, que a gente está acostumado a escutar, não estão expressos ali na Constituição, na Lei 80.80.90. Por exemplo, a equidade. Muita atenção, tá? A equidade, ela é considerada um princípio naquela divisão que a gente tem entre princípios doutrinários e princípios organizativos, mas esse princípio não está expresso ali no artigo 7º. Muito cuidado com a sua prova. Bom, voltando aqui sobre a saúde, ela é universal, isso é bem claro. Mas com relação à contribuição, observa a característica que ela tem. Você pode encontrar na sua prova, considerando como correta, 2 formas. Primeiro, a saúde não é contributiva, e quando se fala não é contributiva absolutamente, tá? Porque não existe ali um fundo que você pague que vá direto somente para a saúde. Então você pode encontrar essa expressão de que ela não é contributiva ou ainda que ela é contributiva de forma indireta. E quando a gente fala de forma indireta, é que o dinheiro, o pagamento, a contribuição da população, ela vai ali por um órgão de assistência, né? Não diretamente para um órgão de assistência,
Mas por meio dos impostos, a divisão ela é feita e é prestado recursos para a saúde de uma forma indireta, percebe? Não é que nem a Previdência, onde você colabora e aí então tem direito a receber. E se você não colabora? Não tem direito a receber. A colaboração na saúde, ela é indireta, ela está dissolvida nos impostos, entende? Esse financiamento populacional, ele é de uma forma assim diluída, não é um imposto específico que te dá direito à saúde. Então, cuidado com essas duas alternativas, essas duas possibilidades de frase, elas conseguem te trazer esse mesmo entendimento. Quais são as duas? Ela é não contributiva de forma absoluta, então, sim, não existe ali um local que eu contribuo e por causa dessa contribuição eu receba de volta a saúde. Ou pode aparecer que ela é contributiva de maneira indireta. Agora, comparando, a Previdência Social, a gente não pode dizer que ela é universal, porque dizer que é universal significa que todos têm direito. Então, a saúde, todos têm direito. Não importa se é recém-nascido, se é idoso, não importa a cor da pele, não importa a condição social, não importa nada que diferencie um sujeito do outro que vai determinar se tem direito ou não à saúde, tá? Aqui, já por outro lado, na Previdência Social, a gente não tem a universalidade aplicada. Eu preciso realmente de contribuição. E eu preciso de contribuição regular, ainda possível. Então, grava isso, tá? É mediante contribuição regular, tá? Eu preciso pagar para poder receber de volta. Eu preciso investir nesse tema, digamos assim, para eu poder responder de volta, receber de volta. A Previdência Social, quando você está ali atuando no seu cargo, seja ele qual for, ele tem o quê? Um desconto compulsório. Então não vem descontado na folha, mas também é possível ser pago à parte. Então é algo que é acessível ao trabalhador formal, ao trabalhador informal, entende? Porque se eu não tenho um vínculo e não tenho esse desconto em folha automático, então eu não teria direito de contribuir com a Previdência e ter os benefícios que a Previdência fornece mediante a tal contribuição regular? Tenho, desde que eu faça a tal contribuição à parte, tá? E olha que a gente não entrou no 194 ainda de fato no texto da lei, mas é para você compreender esse contexto, tá? Agora, a assistência social, que é o último, né, do tripé que a gente viu, SPA, SPA, saúde, previdência e assistência, também. A assistência, ela não é universal, porque a assistência ela é dada para quem precisa. Então, anota isso aí, puxa umas setinhas, é para quem precisa. Por exemplo, Bolsa Família. Todo mundo se encaixa? Todo mundo recebe Bolsa Família? Não, tem os critérios para receber, tá? E da mesma forma que a saúde, eu vou colocar aqui, ó, igual saúde, com relação à contribuição também. Então, ou você pode considerar que ela é não contributiva de forma absoluta, a mesma coisa, não tem algo que é direcionado ali, que eu pago direcionado para receber esse benefício de volta, ou ainda ela pode ser classificada enquanto contribuição indireta, tá? Porque eu preciso, porque eu tenho ali a minha contribuição de impostos gerais, que vai gerar um somatório de dinheiro público que vai ser investido também em assistência. Então, simplesmente aqui é a Previdência que tem esse controle direto com quem contribui e quem recebe. A saúde é universal e a assistência é para quem precisa. E essa base te ajuda a entender daqui para frente, porque agora a gente começa, então, no nosso artigo 194. Vamos ler o texto da lei primeiro, depois a gente comenta algumas coisas, já que é importante a gente conhecer exatamente do jeito que está aí, ó. Ele começa assim: a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações da iniciativa dos poderes públicos e sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência. Então ele já coloca no começo, desde cara, que a Seguridade Social ela não é uma atitude isolada, ela não é uma ação, ela é um conjunto integrado, ou seja, um conjunto de ações que se conversam. Então é um conjunto integrado, tá? Que parte do poder público, mas também da sociedade, atenção, coloca essa contribuição conjunta e ele coloca aí os três itens que estão dentro da Previdência Social que a gente tinha visto lá, o SPA: saúde, previdência e assistência. Então, a Seguridade Social, o que vai ser investido nisso, faz parte do planejamento, vai fazer parte da maneira de gerir, né, esse conteúdo todo financeiro que vai ser direcionado para essas três
vertentes. Gravou o que Previdência? Como a gente já tinha visto agora, né, há 5 minutos atrás, ficou muito simples, mas talvez no texto da lei isso tenha passado batido. Grava, SPA, é importante. Agora, essa segunda parte, que vem do artigo 194, cai bastante. E aí, é decoreba, é acostumar, é ler várias vezes, tá? Porque aqui vai tratar acerca dos objetivos. Primeiro, lê comigo o texto aqui da lei, ó. Compete ao poder público organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Olha só, poderia aparecer assim na prova, compete ao público junto, ou seja, a participação social aqui na organização da Seguridade Social? Não está escrito, são trocadilhos possíveis, tudo bem? Cuidado para não confundir com os objetivos do SUS, aqui são os objetivos da Seguridade Social. Primeiro, universalidade da cobertura e do atendimento. Veja que aqui é genericão. Exceto a Previdência, a gente sabe que a gente tem essa contribuição que é a condição para o acesso. Então, a universalidade ela se aplica a todos até a página 2, mas aqui é uma coisa geral e a gente vai se ater ao que está escrito aqui, tudo bem? Se falar assim bem aberto, objetivos da Seguridade, tiver escrito ali universalidade, a gente vai marcar o quê? Que é a sequência do artigo 194, que eu expliquei antes, são as particularidades quando for cobrada acerca de um item ou de outro que faz parte dentro da Seguridade Social, tá? Vamos fazer uma leitura geral para depois a gente ir repetindo várias vezes para entrando. Então, objetivos: universalidade de cobertura e de atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços a populações urbanas e rurais. Na verdade, esse item conversa muito com o item anterior, porque quando a gente fala universalidade, que tem a ver muito com acesso, aqui não está querendo dizer só da parte contributiva, está querendo dizer exatamente o que linka com esse segundo item, já que historicamente a população rural ela ficou muito marginalizada dos direitos, inclusive da saúde, o que a gente mais estuda na história das políticas públicas, tá? É um pedacinho desse contexto todo. Então aqui o primeiro item faz link com o outro, então grava aqui que há direitos iguais, direitos de benefícios iguais de seguridade com população urbana ou rural. Terceiro item: seletividade e distributividade na prestação dos serviços e benefícios. Ou seja, seletividade. Por quê? Na falta de recursos, por exemplo, vão ser distribuídos, então, os benefícios aos que mais precisam. Então, a distributividade leva em conta a seletividade, tá? Mais um objetivo. Quarto objetivo: irredutibilidade do valor dos benefícios. Isso vale mesmo em crise, tá? Então, além de não reduzir, tem a reposição da inflação anual acima disso. Então, vou colocar aqui mais inflação, tá? Quinto objetivo: equidade na forma de participação do custeio. Então, grava, todas as pessoas vão custear a Seguridade, mas segundo a sua capacidade contributiva. E claro, né, quem tem mais, contribui mais, tudo bem? Grava isso, seletividade. Bom, equidade, aliás. Item 6, e não acabou, tá? Diversidade da base de financiamento, identificando-se em rúbricas contábeis específicas para cada área, as receitas e despesas vinculadas às ações de saúde, previdência e assistência, preservando o caráter contributivo da previdência. Olha que no final ele enfatiza novamente que a previdência ela tem esse caráter especial que é mediante a contribuição, mas aqui já fica explícito que vários recursos vão financiar a Seguridade. Isso evita a escassez, evita a falta, né? Então a gente tem a contribuição dos empregados, a gente tem a contribuição feita pelos empregadores, a gente tem impostos diversos que vão somar aqui para engordar esse fundo que vai para a Seguridade Social, tudo bem? E ele enfatiza depois a contribuição com relação à Previdência, beleza? Vamos seguir aqui, depois a gente passa de novo por esses itens novamente. E o último objetivo, caráter democrático e descentralizado. Veja que no SUS não tem nada centralizado, essa palavra aqui, ela provavelmente vai estar errada na sua prova se aparecer, né? Da gestão, quadripartite. A gente está muito acostumado a ver tripartite. Tripartite aqui está dizendo que é um caráter democrático e descentralizado da Seguridade Social. Quadripartite. Quem faz parte desse quadripartite? Trabalhadores, empregadores, ou seja, quem trabalha, quem é a empresa, o governo e aqui que nunca aparece, os aposentados. Então aqui a gente teve alterações lá da emenda constitucional, né, 19, enfim, mas você precisa memorizar, tudo bem?
Vamos ver novamente esses objetivos, passar pelas palavras-chave novamente, porque as questões, elas vão tirar uma, colocar outra, inventar alguma para associar nas alternativas, inverter alguma dessas, então de descentralização vai para centralização, ou qualquer outra coisa que deu uma adulterada nesses itens. É assim que cai, tá? Então, antes da gente ir para o exercício que vai ser prévio ao 195, vamos dar uma passada aqui novamente, eu vou dar uma grifada em alguma coisa que nos interessa, tá? Vou dar uma voltada proposital para a gente poder revisar. Então, a gente viu que Seguridade Social, a gente tem 3 coisas dentro da Seguridade Social: SPA, Saúde, Previdência e Assistência. A gente viu que o acesso à saúde, ele é universal, ele vai ser garantido tanto pela Constituição, nos artigos subsequentes, quanto também pela sua regulamentação, tá? E com relação à contribuição, ou é uma contribuição indireta, ou é uma não contribuição absoluta, digamos assim, tudo bem? Então, não é contributiva absolutamente, ou é uma contribuição indireta. Quando a gente vai, então, universal, não contributiva ou de manutenção indireta. Quando a gente vai para a Previdência, a gente também tem a não universalidade aplicada a esse trecho especificamente. Por que não universalidade? Porque se eu não contribuo, eu não tenho direito a receber, tá? Então, é para aquele que contribui e de forma regular. E aí vai ter o desconto em folha, ou para quem é autônomo, quem tem um vínculo não do tradicional, você pode colaborar à parte para ter direito aos benefícios da Previdência. Então, você percebe que a contribuição ela acontece de forma realmente direta. E, novamente, a assistência, que também não é universal, mas sim tem essa seletividade das necessidades, ou seja, é para quem precisa, de fato, tá? Ela tem a mesma característica contributiva da saúde, podendo ser considerada certa quando é não contributiva ou contributiva indireta. E essa base a gente encaixa aqui no nosso primeiro artigo, que é o artigo 194, tá? O 194 vem descrever o que é a Seguridade Social. Então, Seguridade Social é uma ação isolada? Jamais. A Seguridade Social é um conjunto de ações, e conjunto esse que é integrado, tá? Que vai juntar a participação, a iniciativa do poder público e da sociedade aplicada a essas 3 vertentes que nós acabamos de ver. SPA, Saúde, Previdência e Assistência. Vamos grifar. Saúde, Previdência e Assistência. E aí vem falando agora dos objetivos da Seguridade Social, tendo que quem tem essa responsabilidade pela organização da Seguridade Social é o poder público. E quais são os objetivos, portanto? Universalidade de cobertura e de atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços, você vai lembrar, urbano e rural, tá? Seletividade e distributividade na prestação de serviços, então na falta de recursos vai ser levado em consideração quem mais precisa, e a gente já leva a nossa mente para a assistência social. Irredutibilidade do serviço, do valor dos benefícios, então não abaixa, né? Não pode abaixar um benefício pré-concedido, tudo bem? Equidade na participação do custeio, quem tem mais custeia mais. Diversidade da base do financiamento, existem várias coisas que financiam a assistência social, não, a Seguridade Social, que evita faltar recursos, e um caráter democrático e descentralizado, não é centralizado, é descentralizado da administração, que é quadripartite. Então, a gente tem o governo, ok, mas a gente tem também o empregado, a gente tem o empregador e a gente tem o inativo, que é o aposentado. Tudo bem? Essa é a nossa revisão, não tem como errar, porque a questão do 194 sobre o artigo 194 não tem como fugir daqui. Tudo bem? Beleza? Então agora a gente vai fazer um exercício. Voltei aqui para o slide para que você possa enxergar adequadamente essa nossa questão. Presta atenção. Segundo o artigo 194, o poder público organiza a Seguridade Social a partir dos seguintes objetivos, que é essa segunda parte do artigo 194. Quais são os objetivos, exceto? Então a gente tem que caçar o erro aqui. Fazer concursos é caçar erro, tá? Primeiro objetivo. Na letra A diz universalidade da cobertura do atendimento. Acabamos de ver que ok. Seletividade na letra B e distributividade na prestação de benefícios. Acabamos de ver, né? Equidade na participação do custeio, ok. Diversidade da base do financiamento para evitar a escassez. Perfeito também. Agora, observa a letra E. Ele fala que tem um caráter democrático, e tem mesmo, e ele esquece aqui o des na frente do centralizado. Então, ele coloca que é um caráter democrático e centralizado. E a gente sabe que é descentralizado, tudo bem?
Na parte de quem participa, ele coloca comunidade, na verdade não é comunidade, né? É o trabalhador, é o empregador, é o aposentado e o governo. Então a gente tem erro aqui no final, erro no começo, a letra E realmente é a nossa alternativa a ser marcada. Mais um exercício para a gente treinar. A Seguridade Social, conforme a Constituição Federal, é destinada a assegurar os direitos relativos a 3 áreas específicas. Não pode esquecer, tá? Quais são as 3 áreas específicas? SPA, tá? Então, a gente tem saúde, a gente tem previdência e a gente tem assistência. Pode estar fora de ordem? Claro que pode, mas tem que constar esses 3. Grava, educação, não faz parte da previdência. A gente percebe que na letra A tem educação, na letra C tem educação, a letra B ainda inventa com direitos humanos, sobrando a D corretamente, sem nenhum problema para nós, tá? E último exercício para a gente encerrar o 194, tendo em vista o artigo 194 da Constituição, que versa sobre a Seguridade Social, e apesar de parecer cansativo esses enunciados, que como a gente está vendo o mesmo assunto, a gente acaba achando que, nossa, eu acabei de ler, vou ter que ler de novo, mas conforme você vai lendo o enunciado, você vai absorvendo informações que às vezes vira uma alternativa, então faz um esforço aí, tá? Então, ele versa sobre a Seguridade Social e a gente tem que fazer um complete aqui nessa frase. E é a frase: a Seguridade Social compreende um conjunto, é a descrição do início do 194, se você reparar, né? Compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa. Qual é? De quem que parte a iniciativa? A gente viu que tem 2 lados, tanto o poder público quanto sociedade. Veja que a letra B coloca família, que mais? E só, né? Porque, e ele coloca primeiro família em algumas letras e de algumas letras coloca nessa ordem, né? Poder público e sociedade. Na íntegra, a gente tem poder público e sociedade, mas vamos seguir o barco. Destinado a assegurar os direitos de, e a gente viu que na íntegra é SPA, Saúde, Previdência e Assistência, exatamente como está aqui na letra A. Observa que, novamente, na letra E, ele coloca educação. Na letra D, ele coloca educação. Na letra C, ele simplesmente inverte tudo e a B a gente já tinha que era a errada. Então, a grande dica aqui nesses objetivos é perceber o que não está nos objetivos e grava educação, direitos humanos, palavras essas, elas se repetem entre as questões. E se está pedindo para completar exatamente como é o artigo, você coloque, por favor, na ordem do artigo. Então, veja que no início do artigo 94, primeiro aparece o poder público, depois aparece sociedade. E o que está dentro da Seguridade Social aparece na ordem SPA, SPA, Saúde, Previdência e Assistência. Tudo bem? Fechado? Então, parte 1 aqui, nosso primeiro bloco do artigo 194.